Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Você aí, L11 aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um dos grandes técnicos brasileiros, um dos mais polêmicos e, de acordo com umas, o mais bonitão, Renato Gaúcho. Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK. Falar hoje aqui sobre Renato Gaúcho, traçar um pouco o perfil dele aqui, como jogador e como treinador, né, cara? Exatamente. Vamos começar aqui, o L11 vai explicar para vocês que ele é mais entendido do assunto. Como começou a carreira do Renato Gaúcho, né, cara? A gente olha aqui o histórico dele, ele começou no Grêmio, né, em 1981, e ficou bastante tempo lá, tanto que, né, virou ídolo. 81? Tá aqui, 1981. Né? Não sabia. Eu acho que o maior ídolo da história do Grêmio, não tem ninguém maior que ele. Passaram-se outros grandes jogadores lá, mas nenhum do tamanho dele. O eterno camisa 11 do Grêmio. Possibilitou a conquista da primeira Libertadores e o Mundial do Grêmio, né? Em cima do Hamburgo, que ele anota um belíssimo gol ali, driblando pela linha de fundo ali. Mas eu acho que por mais que a grande conquista da carreira dele tenha sido no Grêmio, aonde ele teve mais holofote foi, óbvio, no Rio de Janeiro, né? Jogando pelo Fluminense e pelo Flamengo, né? Foi artilheiro, foi importante em ambos os clubes, em conquistas de Campeonato Brasileiro, Carioca e o São Paulo. Acho que é basicamente isso, um jogador foi extremamente polêmico, né? Com ser um cara assíduo por mulheres e, né, fez o gol de barriga, acho que pelo Fluminense, eu não lembro. Foi na final de um Carioca, se eu não me engano. E você estava falando do Rio de Janeiro, ele jogou por 4 clubes do Rio, ele teve 4 passagens pelo Flamengo, só pelo Flamengo ele teve 4 passagens, mas ele também jogou pelo Fluminense, jogou pelo Botafogo, e no final da carreira dele ele jogou no Bangu. Na verdade, ele encerrou a carreira dele em 99 no Bangu. Ele flertou várias vezes com times paulistas, né? Ele chegou a ser anunciado pelo São Paulo, vestiu a camisa e nunca jogou, né? Simplesmente Mas não foi contratado, ele foi anunciado e não foi contratado, né? o Renato Gaúcho é um cara da praia, pô. Por mais que ele seja gaúcho, ele tem todo aquele ridículo espírito carioca, né? Então, nunca veria ele, né? Há tempos atrás, né, quando ele ainda estava no Grêmio, estava no seu auge, ele era cogitado no Rio de Janeiro, principalmente por causa disso, né? Por ser o ambiente dele, aquele do Rio de Janeiro. Mas eu não sabia que ele tinha jogado no Botafogo e nem no Bangu. Jogou no Botafogo em 91 e 92. Ele também teve passagem por outros clubes no Brasil, né? Teve uma boa passagem ali pelo Cruzeiro, teve uma passagem também pelo Atlético Mineiro. Deixa eu ver o que mais. Ele passou pela Roma, né? Ficou uma temporada lá na Europa, mas ele não era um jogador muito europeu, era um jogador mais jogar para cá, jogar aqui. E teve também passagens pela seleção brasileira, né? Passou na seleção brasileira de 83 até 93. Participou ali da Copa do Mundo. Nem sei se ele participou de Copa. Será que ele participou? Não, ele foi cortado antes. Não lembro quem era o técnico, mas cortou ele. Ele era convocado para a seleção brasileira. E se você fosse descrever o perfil dele, cara, como é que ele jogava? Você falou que marcava bastante gols, que ele era polêmico. Como é que era o estilo de jogo dele? Ele era um driblador, né? Acho que pelo menos do gol que eu expliquei. Mas, né, ele não tem números expressíveis de gols, na minha opinião. Mas é óbvio que é difícil falar, né? Eu não sou dessa geração, não vi muitos lances da carreira do Renato Gaúcho, então eu não gostaria de opinar para não falar uma besteira de alguém que eu gosto tanto como o Renato Gaúcho. E depois que ele se aposentou em 1999, ele tirou um tempinho bem curto ali, ele começou a sua carreira como treinador. Começou no Madureira, 2000, 2001, aí depois foi Fluminense, Vasco, Fluminense. Aí, quando ele chegou no Fluminense de novo, que foi 2007, 2008, foi quando ele começou a aparecer mais, né, no Brasil. Foi quando ele fez o Fluminense chegar até a final da Copa Libertadores. 2008. Foi a época também que encostou a Unimed, né? Tem que colocar isso daí também, né? Ele financiava muito o Fluminense, né? Colocava jogadores de peso no clube. O Fluminense tomando Thiago Neves, Conca. A Unimed pagava o salário do Fred, que não era um salário barato, né? E por isso que eles tiveram que fazer do Fred, né? Não, mas eu acho que ele chegou a treinar o Fred, né? Ou não? Não sei, cara. O Fred foi depois da Libertadores, né? Eu tava falando da Libertadores. Mas ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Fluminense. Ganhou o Foi um Brasileirão. cara importante,
Não só de Grêmio vive Renato Gaúcho. Não. Ele foi campeão brasileiro, o Fred, né? Com o Fluminense. O Renato Gaúcho já não estava mais. Quem era técnico do Fluminense era o Abel Braga. Era o Abel Braga, me lembro, me recordo. Depois. Oi? Não importa. Por isso que eu falo, desculpa. Aí depois ele voltou ao Vasco, Fluminense de novo, Bahia. Ele teve uma passagem rápida pelo Bahia, pelo Grêmio, né? Na primeira passagem dele pelo Grêmio como treinador, ele não foi muito bem. Foi ali 2010, 2011. Atlético Paranaense, Grêmio de novo, né? Só para você ver como o Grêmio chamava a atenção dele, né? Até porque ele era ídolo, né? Do Grêmio como jogador. Aí, quando ele saiu do Fluminense em 2014, era o último trabalho dele como técnico, ele foi contratado em 2016 para substituir o Roger Machado, que tinha se dado bem no Flamengo, no Palmeiras, né? E tinha assumido o comando do Grêmio, né? Era no Palmeiras que estava o Roger Machado, né? Antes do... Mas ele não se deu bem lá. Não, ele não se deu, perdão. O Roger Machado não se deu muito bem. Aí ele foi pro Ele Grêmio e tomou ele não no cu lá no Palmeiras, lá. Não ficou, acho que nem um mês lá. Ele não se deu bem no Grêmio também, e aí o Renato Gaúcho entrou na parada, e aí, meu amigo, o time do Grêmio já estava um pouco estruturado, digamos assim, também, né? Estava com grandes jogadores, né? E bom, deu o que deu. Um ano depois, ele chegou em 2016, um ano depois, campeão da Libertadores da América, né? Em 2016 foi campeão da Copa do Brasil, se não me engano. Foi? Vamos averiguar. Copa do Brasil, pode fazer essa pesquisa rápida aí, que ele foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio nessa passagem dele. Exatamente, em cima do Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, o Renato Gaúcho em 2016. Era um time bom que estava se formando, né? Você tinha o Luan, que está no Corinthians hoje, horrível, né? Aquela planta, coitado. Jeromel. Mas que estava em boa fase, Pedro Jeromel, que estava sendo cogitado na seleção brasileira, Everton Cebolinha não estava? Ou estava já? Não. Grou e Fernandinho, Lucas Barrios, Maicon, né? O Marcelo Groi, né? O goleiro Marcelo Groi, um dos grandes ídolos recentes do Grêmio. E um dos grandes goleiros, né? Acho que até hoje o Grêmio sente com isso. Aquela defesa, grande defesa que ele fez contra o próprio Barcelona de Guayaquil, que a gente estava falando também no vídeo do AFX, né? Libertadores. O Barcelona de Guayaquil deu um chute lá, um jogador assim, a queima-roupa nele, assim. Né? Você lembra disso aí? Enfim, era um Grêmio muito bom que acabou perdendo para o Real Madrid na final do Mundial de Clubes por 2-0. Mas calma aí, a gente nem chegou na Libertadores. Não, mas eu falei que ele foi campeão da Libertadores. Não, mas a gente está falando Copa do Brasil, a gente está escalando, escalando. Spoiler. É uma pressão. Fale então um pouco aí, vai. Então, acho que quando o Grêmio se sagrou como o melhor futebol do Brasil, que acho que não reflete pelos dias atuais, tinha ali nomes como o Arthur, né, ali no Grêmio campeão da Libertadores. Ali ele começou a ser muito especulado para ser técnico da seleção brasileira, né? Logo depois teve a Copa do Mundo, né? Onde o Tite, na minha opinião, pagou um vexame horroroso, e mais aclamado foi Renato Gaúcho, e que, na minha opinião, isso estufou a sua bola. Ele é um bom técnico, ele é um excelente técnico, mas eu sinto que ele se perdeu e ele arruma desculpas ridículas, né? Como, o time tem não sei quantos milhões de investimentos. Isso não é desculpa. Para quem é o melhor futebol do Brasil, para quem é colocado como técnico da seleção brasileira, para assumir grandes times, não pode ficar dando esse tipo de desculpa, tem que se reinventar e trazer, né? Eu acho que... Não sei se o Grêmio fez bem em ter tirado ele agora, né? Parece que o Thiago Nunes vai assumir o cargo dele, né? É o maior candidato. Mas eu acho que não foi uma boa escolha do Grêmio ter tirado ele. Eu acho que talvez isso dê um choque de consciência no Renato. Eu acho que é o que a gente vai falar agora de futuros projetos para Renato Gaúcho. Antes da gente tocar nessa parte aí de quem que vai substituir ele no Grêmio, você falou do perfil dele, né, de como que ele como ele ficou depois da Copa de 2018. Eu acho que ele sempre teve um perfil meio polêmico, né, como você falou.
E eu acho que realmente depois da Copa de 2018 ele começou a achar que ele era o top, né? E realmente ele era, mas ele não conseguiu se manter Mas porque subiu você a vê, quando cabeça. chegou novidade no mercado brasileiro, foi o Jorge Jesus, ele foi um dos primeiros A que desprezar, né? foi desprezar, ser completamente contra, que eu já faço isso no Grêmio. E aparentemente não faz, né? E não vai fazer mais. Não agora. O Flamengo deu uma resposta à altura quando, na semifinal da Libertadores, né? Aplicou 5 a Exatamente. 0. E demorou para ele se abaixar a cabeça. Eu acho que foi só depois desse jogo aí que levou um vareio de bola o Grêmio, eu lembro desse jogo. E só depois disso ele foi baixar a cabeça para não grandiosidade, mas da competência do Jorge Jesus como treinador e que existem outros treinadores melhores do que ele no mercado, né? Porque em qualquer mercado, em qualquer profissão, a gente tem que se reinventar para que a gente não fique obsoleto. E eu acho que é o que aconteceu com ele. Ele sempre teve, por exemplo, aí no time de 2017, ele tinha um time muito rápido, né? Um time que tinha o Arthur, que tinha o Fernandinho, corria pra caramba, mesmo o veterano Lucas Barrios. Eu acho que depois que esse time saiu, ele começou a perder isso. Ele começou a trazer muita gente veterana, que ele achava, alguns ele conseguia recuperar, mas outros ele não conseguia. E o jogo que ele queria fazer não dava mais certo, né? Ele conseguia se manter ali no cargo com alguns títulos aqui, outros ali, né? Os títulos estaduais, vencendo grenais. Mas vamos supor, vem ganhando os últimos estaduais, mas não é isso que o Grêmio quer, né? O Grêmio quer ganhar a Libertadores, o Grêmio quer ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio quer ganhar um brasileiro, que não ganha não sei quantos anos. Né? Faz muito tempo que o Grêmio não ganha um campeonato brasileiro. A última vez que Então, disputou foi em 2008, né? Eu lembro. São Paulo e Grêmio disputando pau a pau, aí o São Paulo chegou lá na frente e disparou. Mas disputar, mas ganhar, eu acho que faz, sei lá, 20 faz muito tempo. anos, 30 anos, que o Grêmio não ganha uma porra no campeonato brasileiro. E vem focando nesse negócio de Copa. Eu acho que isso é algo perigoso, né? Porque você acaba não se classificando, não se garantindo a vaga nas competições de Copa. Ele tentou, eu acho que com poucos jogadores ele conseguiu reabilitar, né? Ele trouxe o Tardelli e não deu certo. Ele trouxe o Marinho numa troca ridícula. Deu o Marinho para o Santos e pegou o David Braz. Uma escolha ridícula. E agora o Marinho tá, rei da América, jogando tudo pelo Santos. Então, é difícil defender isso, né? Eu acho que o único que ele conseguiu dar jeito foi o Diego Souza. O Michael não dá para considerar um velho, né? Quando chegou não era tão velho. Mas o Michael, ele é velho, mas ele tá no Grêmio faz muito tempo e tem sido Ele importante saiu há de muito São Paulo tempo. faz tempo, né? Acho que ele já estava lá quando o Faz Renato tempo. chegou. Eu acho que ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ele estava nessas duas conquistas. Então, é um jogador importante e um jogador que, de uma certa forma, mostra a cara do time, na minha opinião, né? Sempre polêmico também em entrevistas lá, pênalti do Dourado e o Caramba 4. Titulares e só resumindo aquilo que a gente falou, o Renato Gaúcho foi se mantendo no cargo, vencendo os estaduais, né? Vence também pelo nome dele, ele conseguiu se manter e vencendo os grenais, que lá eles dão muita importância, né, no Sul. E também a diretoria, eu acho que não queria fazer um investimento tão pesado em treinadores, né? O Grêmio é um time que não ostenta dinheiro, né? Não sai enfiando os pés pela cabeça. Não sei o que vai ser do Grêmio, mas eu acho que a gente pode falar agora sobre o Renato Gaúcho. O que Renato Gaúcho irá fazer Então, aí que daqui em tá, diante? cara. Você só entrou, antes da gente falar disso, você entrou num negócio que era que você achou que não deveria ter saído agora, o Renato Gaúcho, né? Eu acho que deveria ter saído antes de começar a temporada. Por quê? O Grêmio começou com essa história de super time, de contratações, né? Gastou uma grana alta aí, vai gastar, na verdade, uma grana alta com o Rafinha para pagar ele, salário e tal. Antes do Renato Gaúcho sair, tanto que foi o Renato Gaúcho que negociou com o Rafinha, né? Que convenceu ele a vir para o Grêmio. Eu acho que se fosse para demitir o Renato Gaúcho, tinha que ter demitido antes para preparar o time com outro treinador, né? Acho que não agora. Ou se não, se não me engano, o Renato não faz contratos longos de 5 anos, de 5 temporadas. Ele faz contrato de 1, 2 anos. Então, esperasse, se não renovasse o contrato, ou esperasse vencer esse, né? Seria o que dois Prudente. homens fariam, né? O que ele vai fazer, Leôncio? O que você acha que ele vai fazer da vida agora? Primeira coisa, eu acho que ele vai ficar em algum posto de sua preferência no Rio de Janeiro e jogar uma maravilhosa partida com Eric Johnson, Romário, e mais quem estiver na praia ali para assistir um espetáculo de O Rei da Praia, Eric Johnson.
E eu creio que o caminho dele é Rio de Janeiro. Eu não vejo ele treinando outro lugar, São Paulo, outra coisa. Ele construiu já um nome, é um cara consolidado, então vamos ver. Eu ainda não vi nada dele no Fluminense, mas eu conto com isso. Ou às vezes até no Rogério Ceni caindo aí, que, como a gente comentou em vídeos passados, é um cara que é muito pressionado, é um cara muito, muito identificado com a torcida de São Paulo e ele não tem simpatia, né? Que é uma coisa que o Renato Gaúcho tem de sobra e ele tem uma história no Flamengo, que isso pesa muito, eu acho, para a torcida do Flamengo. Então, eu creio que ele vai para um desses caminhos, né? Um Fla-Flu aí. Eu cheguei a pensar quando ele saiu, logo quando ele saiu do Grêmio, que ele poderia ir, de repente, para a Arábia, para o Oriente Médio, enfim, mas eu acho que isso daí não vira muito para ele, até porque ele é um cara que, diferente do, por exemplo, Mano Menezes, Carille, ele é um cara que pega e fala assim, não, eu faço isso, faço aquilo, eu gosto de Ele faz praia. o que ele quer, o É, Renato Gaúcho, né? Ele é o que eu admiro, é o que eu faço, ele faz o que ele quer, ele não vai fazer algo, vai dar não sei quantos milhões, mas, porra, só por lá grana, não se vai ter pá. praia, lá não vai ter Eric Johnson. Então, sem Eric Johnson, sem Renato Portaluppi. Então, acho que ele vai, na minha opinião, eu concordo com você, acho que ele vai ficar no Rio de Janeiro. Se a gente for falar Vasco e Botafogo, não tem condição nenhuma, né? Não tem condição nenhuma, né? São times de segunda divisão. Ele não vai querer assumir uma bucha dessa, só vai sujar mais o nome dele. Vai o Ele não vai querer. Flamengo ou o Fluminense, eu vejo ele mais. Cara, que depende muito. Se o Flamengo for para Libertadores e der cagada É uma lá, série de fatores. É que o Fluminense tem um lugar vago, né? é por isso que eu falei que depende. Por isso que eu falei que depende. Se o, se o Flamengo for bem na Libertadores e de repente o Rogério Ceni conseguir uma vida extra, até porque o diretor de futebol lá do Flamengo, Marcos Braz, dá suporte para ele, eu acho que é difícil. Mas se o Flamengo for mal na Libertadores, eu acho fácil, porque o Rogério Ceni já está sendo muito contestado pela torcida. Por outro lado, tem isso que você falou. O Fluminense ele está com um lugar vago, desde que o Odair Helmut saiu lá para as Arábias. Então, é muito. No momento, se a gente for pegar agora, onde é mais fácil você ver o Renato Gaúcho? No Fluminense. Mas a longo prazo, se ele realmente for tirar esse tempo aí para descansar, porque ele já falou que ele quer cuidar da saúde dele, que ele teve pouco tempo Covid, ele quer descansar, como você falou, jogar uma bolinha na praia, eu acho que Com ele, Johnson. Bom, o que eu posso dizer? Não sei se ele vai tirar o ano sabático, vulgarmente conhecido como coçar o cu com a unha. Acho. Não sei se ele ficaria com isso. Eu acho que ele é um cara que gosta de trabalhar também, né? E futebol é a área dele. Ele foi especulado no Corinthians, né? Mas todo mundo tem sido especulado no Corinthians. Eu recentemente fui especulado no Corinthians, mas já desmenti isso, né? Já fui em rede pública de televisão afirmar que não tenho interesse em jogar no Corinthians, porque tá uma merda o time, e eu, como torcedor, me recuso a participar daquilo ali. Mas seria interessante, interessante. A Gaviões recentemente mandou uma carta para a diretoria lá pedindo a cabeça do Wagner Mancini, mas o Duílio acredita no trabalho dele e parece que vai manter, né? Eu acho que o problema não é o Mancini, realmente. Eu acho que nem se vier o Guardiola vai dar jeito no Corinthians. O Corinthians eu acho que tinha que passar por uma reforma estrutural gigantesca. Mas voltando ao Renato Gaúcho, eu acho que realmente o foco dele é o Rio de Janeiro. Ficamos aí, então, entre Flamengo e Fluminense. Vamos esperar aí como é que as coisas vão se desenrolar. E a gente faz uma segunda parte aqui, só focando na onde que ele vai, né? A gente já falou um pouco da história dele, a segunda parte a gente foca onde ele vai. Às vezes, até quando ele for para algum time, a gente fala o que ele vai fazer nesse time, o que ele pode agregar no time. Eu acho que seria interessante também. Vai dar certo, se não vai, enfim. É isso aí. Rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo. L11, faça as despedidas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Peço perdão pelo meu amigo Fred estourar os seus ouvidos aí, que se você estiver usando fones de ouvido, ele com certeza feriu o seu canal auricular. Então eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse sua curtida, um comentário, ativasse o sininho, seguisse-nos nas redes sociais e um forte abraço do seu L11. Grande L11 falou, meus amigos monstros. Até a próxima, nos sigam aí e acompanhem a gente no canal do L, beleza? Valeu!